Vamos falar um pouquinho sobre os medos, tá? Eu sei que a gente tá no verão, o órgão para a medicina chinesa que é acessado, que se abre no verão, é o coração e o intestino delgado, que é a víscera do coração. A gente vai ter muitas questões de saúde nessa época relacionadas ao coração, mas eu queria que a gente parasse um pouquinho para pensar sobre o medo, tá? Para os chineses, o medo é do elemento água e tem a ver com o inverno e traz para a gente, nessa época do ano, essa característica de necessidade de recolhimento, de incertezas, inseguranças, de coisas que não são estáveis, que nos tiram de uma certa comodidade, um lugar de segurança, né? Como chama? Zona de conforto. Então o medo, ele vem balançar um pouco essa necessidade de se ancorar, né? Em algo que eu acredito, em algo que rege, e até em princípios que eu já estabeleci, mas que por falta de uma força interna, né? Ou mesmo que a gente tenha força, às vezes as situações nos trazem esse desafio, né? Então, eu queria que a gente parasse um pouco para pensar sobre isso nessa época do ano, porque a energia do ano do rato de metal, né? Que é um animal do elemento água, que vai acessar os rins, que vai acessar a nossa energia de reserva, vai trazer pra gente esses desafios de ser flexível, de ser moldável, de me adaptar, né? A expressão seja como água, né? Fala um pouco pra gente dessa fluidez que é necessária para que a gente passe por algumas situações. Então, este ano, de acordo com os chineses e até dentro das orientações que o Xing deu sobre como lidar com as energias do ano, fala dessa água, desse yin, dessa coisa não concreta, e muitas vezes vai falar pra gente desse lado oculto, desse lado não palpável. E muitas vezes quando a gente se vê com medo, a gente questiona as coisas que a gente acredita, a gente questiona a nossa fé. É muito interessante porque aquilo que faz a gente tremer, né, trepidar, ficar inseguro, pode ser o grande motor para impulsionar novas transformações. A busca de novas sabedorias, de novos alicerces, de esse olhar diferente para algo que nem está revelado, né? Que a gente nem sabe. Então, essa nossa capacidade de se moldar também é algo que, assim, a gente não já vem de fábrica, né? Com isso. Muitas famílias e algumas pessoas têm a sorte de ter um convívio, uma educação, uma formação dentro de casa que já proporciona a pessoa ter mais segurança em si, mais firmeza, mas a maioria, né, da nossa população e muitos de nós sofreram violências, privações de saber as coisas, de aprender coisas, de lidar diferente com essa capacidade de se moldar que precisa de um treino. Então, tem algo nesse vídeo que é importante para uma orientação para todo ano, que seja buscar esse treino da flexibilidade, de ser maleável, de olhar as coisas sobre outro ponto de vista. Então, muitas vezes a gente vai precisar buscar novos conhecimentos, buscar olhar para isso que eu não sei direito, que me dá medo, que me deixa inseguro, sob outro ponto de vista, treinar corporalmente essa fluidez para que quando eu precisar ser como água, eu não ter que requisitar meu pensamento, né? E agora, meu cabeção, eu vou pensar tudo e eu vou saber a melhor alternativa daquilo que essa água nem me mostra que é ainda, né? É bem interessante porque dentro do trigrama água, por mais que seja fluido, que seja moldável, contém o yang, contém uma força que é possível ser um motor de condução para esse yin que eu não vejo. Então, existe dentro do medo uma força que pode impulsionar um novo ciclo, uma nova semente, um novo gerar, né? Essa água que leva, né? Que nos leva a essa transformação. Então, sempre que a gente se encontrar durante esse ano
com essa capacidade de discernir, de ter clareza, de ter consciência sobre as coisas abalada, busquem uma sabedoria que possa alicerçar vocês, né? Eu tô falando isso pra vocês, mas assim, pra mim também. E aqui dentro do consultório a gente fala muito isso, que é preciso buscar ferramentas, se apropriar de linguagem, né, para olhar aquilo. Muitas vezes eu falo que a arte foi uma grande ferramenta de transpor poeticamente muitas frustrações, muitos problemas que eu tive na minha vida pessoal. Mas eu vejo os artistas na nossa sociedade hoje como grandes resgatadores, né, das pessoas, da população, de nós mesmos, do indivíduo, de quem faz, de quem assiste, desse lugar, desse sofrimento. Então é importante que a gente busque uma lente para olhar essa realidade do medo, porque muitas vezes o medo ele não traz clareza do que está acontecendo. Então é uma sensação, é um desconforto, é uma, né, aquela sensação ruim mesmo de que não está tudo bem, né, que eu tô insegura, que algo pode acontecer. Então isso não é concreto, muitas vezes isso não é consciente, a gente sequer tem clareza do que tá acontecendo ou do que tá sentindo. Então vamos fazer esse exercício de buscar ferramentas para ler. Outra coisa também importante é que nem tudo vai ser acessado este ano na base do tudo bem, eu vou devagar, né, aos poucos. Esse medo aqui eu vou levando ele como quem, né, como quem não quer nada. Por que a gente tá falando disso inclusive nesse vídeo? Porque esse ano as situações que implicam medo, elas vão ser mais frequentes, elas vão estar mais presentes, elas vão se manifestar mais e vai existir uma força da natureza, né, nas situações, na nossa vida, que vai meio que empurrar esse medo, sabe, para o fim do beco, assim, o fim da linha desse medo. Ou a gente vai resolver esse ano, ou a gente vai abandonar essa ideia de que tem medo das coisas. Então, como assim, né? Como que isso vai se dar? Então, numa situação que me dá insegurança, ou eu vou olhar para aquilo de frente e resolver, ou eu vou dizer, olha, isso aqui não me pertence, eu não lido com isso mais. Mas isso vai vir à tona. E com essa energia do trovão. E o trovão na medicina chinesa tem a ver com o fígado, com a vesícula biliar, com a explosão, o germinar, o nascer de novo, um movimento brusco. Então, muitas vezes essas situações de medo, elas vão aparecer como um conflito, como uma discussão, como uma necessidade de sair de uma situação ou se posicionar nas situações, usar de uma certa coragem da vesícula biliar, que traz, a vesícula é a víscera do fígado, né? Ela estoca a bile, então ela estoca o nosso poder de ação, de produzir algo que vai quebrar, né, as partículas densas na digestão, que vai dissolver gordura, né? E se a gente for olhar pelo papel do fígado no metabolismo, que impulsiona a minha circulação, que impulsiona o meu movimento. Então é como se um grande trovão fosse cair na nossa vida, por isso que é importante a gente estar atento para liberar nossos medos. Só que, mais uma vez, se a gente fizer isso pela via de não ter clareza, não ter consciência, não ter ferramenta, em vez de gerar uma situação benéfica, isso vai gerar um caos, vai gerar conflitos que parecem não ter mais fim, vai gerar mais medo ainda, reforçar o trauma. Então, estejam atentos para estarem treinando ser água, né? Para que o momento que o trovão vem, deixem passar, deixem acontecer, olhem para a situação, às vezes de fora, se distanciem um pouco para olhar a mesma coisa, né? Para ver se a gente consegue transformar esse olhar sobre o que me dava medo e o que me impulsiona, aquilo que me põe na zona de conforto, aonde eu preciso chegar, para que a gente possa transformar esse ano em algo que vai dar qualidade à nossa vida, trazer uma camada a mais de profundidade, de clareza, de consciência, ok? Para mais informações, já que eu não sou uma grande especialista em Xing, existe no site da Sociedade Taoísta do Brasil a palestra tanto de orientação do Xing para o ano, né, do rato de metal, quanto a palestra sobre o ano do rato de metal. E os dois se casam.
Não à toa, porque, né, quando uma coisa está muito forte, isso tende a aparecer no Xing, o Xing tende a falar disso, tende a nos orientar. Então, busquem primeiro assistir essas duas palestras no site da Sociedade Taoísta, eu acho que é Taoísmo Online, e aí tragam para a vida de vocês esse cuidado, essa atenção e principalmente uma preparação para passar por essa fase, tá bom? É isso.